Shalom, amados, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Gente, hoje eu tô tirando aqui um tempo. Sabe que eu sou assim, eu boto vídeos, né? Quando eu sinto de Deus, de falar, né? Aquilo que o Senhor me passa. Mas hoje é para responder a uma pergunta, né? Você namoraria uma moça? Moça sim, solteira? Ou melhor dizendo, que tenha filhos? Voltando pro outro lado, você namoraria um rapaz solteiro? Ou melhor dizendo, que tenha filhos? Porque independente de você ter adquirido filhos de relação anterior, isso não quer dizer que a sua vida acabou. Não. Você tem expectativa e você também tem sonhos. Você também tem desejos. Respeito e caráter e cuidado. Para mim poder responder isso aqui, eu fiz algumas sugestões, escrevi aqui, olha, o que motivou essa pessoa estar hoje na situação que ela está, não caracteriza de forma nenhuma o caráter dela. Muitas pessoas distinguem, querem deduzir quem essa pessoa é pelo fato dela ter filhos ou o homem que tem filhos. Eu costumo ver muitos vídeos e esses dias eu fiquei atenta num vídeo que tá tendo muito, né? Esses vídeos de pergunta, você namoraria uma mulher com filhos? Ou um homem com filhos? Aí eu fiquei atenta a um que um rapaz disse, eu não, vou ter que sustentar ela e mais um filho. O rapaz falou. E o outro disse, namoraria. Mediante, se ela tem filho, que vale é a pessoa que ela é. Né? Porque a gente tem que amar não só a mãe, mas sim o filho também. Que o filho a gente aprende, a gente ensina com a convivência. E o que ele falou foi tão interessante que ele disse, pense que ela fosse sua mãe, se fosse o contrário, se a sua mãe te tivesse e você escutasse uma pessoa dizer que não ficaria com a sua mãe por causa de você, a criança se sentiria um peso, a criança se sentiria inútil, como que o quê? Eu sou um problema na vida da minha mãe? Eu achei muito maduro isso dele. Vamos e convenhamos. Sabemos que existem muitas pessoas de mau caráter nesse mundo. Isso é fato. Existe sim. Mas não quer dizer que o fato dela hoje estar sozinha, estar solteira, ser uma mãe solo. Eu sou uma mãe solo. Então, quando essa pessoa me fez essa pergunta, que eu não posso dizer o nome, se foi homem ou se foi mulher, eu disse que sim, eu namoraria. Mesmo se fosse um homem, ou se, no caso, eu fosse o homem, namoraria uma mulher, sim, com filhos. Como eu sou mulher, eu namoraria, sim, um homem com filhos. Mesmo que eu não tivesse meus filhos. Porque o que vale não é o pacote que a pessoa carrega, mas sim quem ela é. Entende? E quando a gente gosta de alguém, a gente entende que a gente tem falhas e também a gente também tem qualidades. E a gente também, às vezes, uma falha nossa é mais pesada do que uma criança.
sabe? Mas muitas pessoas têm esse medo e coisa por falta de responsabilidade. Muitas pessoas porque não querem compromisso. É por isso que muitas pessoas pensam assim, que elas não querem arcar com responsabilidades. Sabendo que quando é a dois, você vai ter um relacionamento, uma vida com aquela pessoa, e se você é uma pessoa madura de caráter, você vai ter um relacionamento de segurança para ter uma história. Porque aquela pessoa, antes de ela imaginar que um dia ela viraria mãe ou pai solteiro, ela também tinha sua expectativa de vida com alguém, mas infelizmente não saiu como a pessoa desejava. Por histórico passado, por uma falta de sabedoria, conhecimento, ela também deve ter errado, ou não, ou a outra pessoa também, mas enfim, às vezes a pessoa, ela sofreu abandono, o cara largou ela, ou a mulher também era uma mulher de mau caráter, não respeitava, a pessoa não valorizava. Então são vários e vários fatores que contribuiu também para aquele fim do relacionamento. Agora, o importante é você entender o que fez você escolher estar com alguém assim, o que te motivou, os motivos. Eu coloquei aqui respeito, caráter, cuidado e proteção. É o que essa pessoa que tem filhos, ela procura numa pessoa, que hoje em dia está muito difícil. Sabemos que a escolha de alguém é uma decisão que vai ser pro resto da sua vida. Porque uma escolha que você fez errada lá atrás trouxe várias consequências e você tem pagado um alto preço. Você, se for mulher, como eu, mãe solo, sabe que não é fácil. Por vários motivos e razões, hoje eu me encontro assim, né? E por isso, dessa forma que eu estou, eu tenho feito muita seletiva. Aparecer, aparece. Todo tempo. Algumas tentativas eu até tentei, eu até expliquei isso em alguns vídeos meus, aí alguns. E aí eu queria botar toda vez a calça frente do boi, porque a gente como mulher, a gente busca segurança, a gente busca, né, esse companheirismo, a gente também tem sentimentos, a gente sente necessidades e a gente também, né, além de ser mãe, a gente também é mulher, porque nós temos desejos e vontades, mas eu, por ter uma espiritualidade e por eu ser uma pessoa que tenho uma vida com Deus, eu entendi que não é qualquer pessoa e não é de qualquer maneira e não é na hora que eu quero, porque todas as vezes que eu começava a conhecer alguém e eu achava que era, eu ia lá e batia a cara de novo na parede, porque eu estava vivendo aí no processo de metanoia. Eu estava vivendo um processo de metanoia no meu próprio momento ali, onde eu estava vendo uma cicatrização das feridas que ainda estava dentro de mim e que Deus estava ainda fazendo este processo de cura. Então, eu entendi que eu não estava pronta e que eu não podia ficar mais dando o meu jeito. Eu tinha que esperar esse tempo. E tenho esperado, porque ninguém merece, né, sofrer, né, dar tudo que tem dos sentimentos por uma pessoa, se entregar e você não está 100%. E eu entendo e tenho essa convicção hoje que para duas pessoas elas darem certo, os dois têm que estar 100%. Mesmo mediante se eu tenho minhas falhas e defeitos, a outra pessoa também tem, mas os dois juntos vão conseguir, porque ambos os dois, se um cai, o outro pode levantar.
É por isso que a palavra de Deus fala aqui, né? Quando os dois se juntam, se tornam só carne. E eu busco um relacionamento de Deus. Então, para mim buscar um relacionamento de Deus, eu tenho que saber e tenho que ter convicção disso também. Uma das coisas que eu coloquei aqui, você precisa entender que antes de se envolver com essa pessoa, antes de amar ela, você tem que amar os filhos dela. Porque a criança ela não tem culpa de nada lá atrás que aconteceu. É fato, aconteceu. Sabemos que muitas crianças têm gênios, temperamentos profundos, fortes. Às vezes também, por a mãe às vezes ser sozinha, ela não pôr limites. Às vezes porque a mãe ela acaba fazendo muitas das vontades do filho, ou o pai também. Por que eu digo isso? Porque como mãe solo, como eu sempre tive que trabalhar. Eu sempre tive que ir atrás das coisas para eles. Então, depender só da pensão não ia adiantar, porque eu tenho as contas, os gastos dentro de casa. E o que acontece? Para suprir aquela ausência, eu sempre fazia o meu melhor que eu podia. Dava um brinquedo, as coisas, por a criança também ficar muito tempo com as pessoas estranhas na maior parte do dia. Então, a gente acaba deixando a desejar. Então, eu, por exemplo, eu sempre pus muito limite. Tem algumas coisas que, por exemplo, tem que falar muito sério. Mas, graças a Deus, meus filhos são um amor. Mas, quando eu vejo que tá muito, coisa, então a gente tem que, dar uma puxadinha de orelha. Você entende o que eu estou falando? A respeitar outras pessoas, mediante quem seja. E um parceiro, uma parceira com você, eu sempre falo, é muito importante você conversar muito com seus filhos, porque uma hora você vai encontrar alguém, você vai conhecer alguém, mas sempre que se isso acontecer, o momento chegar, você tem que estar com isso em mente, que se a pessoa ela põe você como prioridade, os teus filhos em último lugar, ela coloca teus filhos como um problema, ela faz você entender que os teus filhos é um problema, você já tem que ficar alerta. Porque o que acontece? Hoje em dia, muitas mulheres acabam se envolvendo com o cara do dia para a noite e não dá atenção a algumas reações. Se a criança ela tá gostando ou não daquela pessoa, como que aquela pessoa tá tratando a criança, porque é muito fácil na sua frente, sorriso para cá, abraço e tal, e depois. E o que mais a gente vê isso hoje, porque a gente vê essas tragédias que acontecem, porque a mulher é muito mais sentimental. Às vezes na sua frente é um amor. Aí a mulher pega, bota, se envolve, porque também devido a essa carência e às vezes devido à situação, podemos dizer financeira, porque muitas mulheres que foram abandonadas, os pais das crianças as deixaram, porque vamos colocar uma coisa aqui em pauta, que muitas pessoas julgam de cara quando vê uma mãe sozinha, um cara diz, não presta, não sei o quê, o cara abandonou a mulher lá com o filho e tal, mas não sabe os reais motivos. É por isso que é importante, eu sempre falo, você conhecer, você averiguar antes de você sair entrando de cara, né? Porque se o cara, ele realmente, ele foi isso mesmo, ele chegou a abandonar os filhos, não dá nem pensão, não ajuda, ajuda quando quer. Cara, pensa você, se você se envolver com um homem desse, você também vai sofrer igual a outro, ou pior, porque você pode adquirir filhos também e ele vai te largar também, igual fez com a outra pessoa. Mas a gente não deve generalizar e pensar que todo mundo é igual, fazer auto-prejulgamento, porque nós vivemos numa sociedade que as pessoas são muito prejulgadoras e julgam demais. Sabemos que por isso que é importante você conhecer. Então você tem que ficar atento aos sinais que os teus filhos vão te dar. Não vai apresentando logo de cara. Eu sempre fiz isso. Eu nunca apresentei meus filhos de cara para ninguém que eu estava conhecendo. Por quê? Eu prezo muito a segurança dos meus filhos. E eu sempre falei muito para Deus, um dia que isso acontecer, e olha que eu tentei, tentando 3 vezes com o pai dele para ver se a gente retomava a nossa relação, para a gente dar certo. E nessa terceira vez eu adquiri a gravidez do meu filho Lucas, do meu
menorzinho. Então, por querer preservar, querer cuidar, manter, restituir nossa família, eu acredito que muitas mulheres vão aqui entender o que eu estou falando e vão, assim, vão ter uma história parecida com a minha, né? A gente perdoar, a gente pensar nos nossos filhos, porque eu nunca me vi hoje como eu estou, mãe solteira, sozinha. Gente, é muita responsabilidade, é muita coisa pra gente sozinha. Porque uma coisa é quando você se separa do cara, que ele te deixa numa vida estabilizada. A gente que é pobre, o negócio fica ruim pro nosso lado. Porque se os dois não constituir tudo isso antes de ter os filhos, vai ficar a vida toda morando de aluguel. E depois que você tem os teus filhos e acaba sozinha com os teus filhos, é pior, porque você tem que trabalhar, igual eu, para manter as compras, as despesas da casa, o aluguel, porque só o dinheiro do pai não vai dar. Então fica mais difícil pra gente. Agora, quando o cara ele ainda te larga e te deixa pelo menos estável numa casa, ainda é mais fácil. Quando isso não acontece, que você tem que pagar alguém para olhar os filhos, tem que comprar as coisas para os teus filhos e ainda tem que pagar o aluguel. Então não é fácil. Então por isso que muitas mulheres que eu vou falar aí acabam se envolvendo com o cara e acabam se juntando, porque vamos complementar as rendas. Mas tem que ter cuidado, porque existem muitos predadores, muitos psicopatas, muitos narcisistas por aí se aproximando da tua sensibilidade, porque eles não pensam em você, eles não te amam, eles querem mais uma presa para sugar energia e muitas vezes você não sabe o que aquela pessoa é capaz. E é aí onde eu vou entrar, nas tragédias que acontecem no meio familiar, onde que o cara se aproxima de você não é porque ele ama você. Aí quando eu falei, não, a pessoa tem que amar teus filhos, amar os filhos no sentido de amar como se fosse o filho, porque você pensa só, eu penso assim, porque eu já tive padrasto, tenho padrasto até hoje também, tive madrasta, e eu vivi essa situação na minha vida desde a infância, onde eu chamava meu padrasto de pai, mas graças a Deus foi meu pai mesmo, porque ele me criou, me deu afeto, carinho, coisa que meu pai biológico não deu. E até hoje é assim. A gente não tem uma relação amigável de pai e filha, né? Mesmo eu já tentando, já fiz o que eu pude, mas está nas mãos de Deus. Então, assim, eu falo isso por experiência, entendeu? Eu prego aquilo que eu vivo e aquilo que eu aprendi da palavra de Deus. Então é muito importante, queridos, você estar atento, porque às vezes a pessoa ela tá gostando não é de você, é porque ela tem uma doença que você vai entender, porque a gente não pode estar falando tudo aqui na plataforma, é pela criança, pelo teu filho. Daqui a pouco acontece o quê? Que a mãe descobre que o cara abusou do filho, da filha, independente do sexo ou não dos teus filhos. Então, você tem que estar atento, porque é como se fosse um namoro. Mesmo que você não tivesse filho, você não ia ter que prestar atenção se o cara é um cara que apresenta você para a família, é um cara que realmente mostra que tem um sentimento por você, que quer uma responsabilidade. Então, é muito importante. Eu acredito assim, como eu coloquei aqui, ó. Eu tenho sonhos. Antes de eu me tornar mãe, qual era o meu sonho? Me formar numa faculdade, ser, né, uma fisioterapeuta, né? Eu tinha, mas aí o que aconteceu? Atropelei os processos e aí deu no que deu. Mal posso o que eu ganho fazer um curso, porque não dá. Entendeu? A gente vive num momento da vida onde que a gente fica com vários pensamentos. E ainda, além da gente ter esses pensamentos da gente, pelo preconceito da sociedade, as pessoas ficam te colocando vários defeitos, coisas que você nem fez. Não presta. É vagabunda. É isso, aquilo, outro. Deve ter sido isso, aquilo, outro. Mas não sabe da tua rotina, da tua vida diária, das tuas lutas de noite sem sono, da pessoa que, às vezes, você é um companheiro que você teve os filhos, que você passa maior pressão, porque não sabe o que, gente, é muito complicado. E você tem que manter a paz
o bem-estar dos teus filhos é muito difícil. E quando ainda tem uns que ainda para dar o dinheiro, fazer as coisas, é forçado, se não for pela justiça. Tem uns que nem dão nada. E a mãe não dê seu jeito não, para ver se ela não vai morrer de fome junto com seus filhos. Aí vem pessoas e ficam te tacando pedra, não sabe da tua vida. Então, um homem, uma pessoa de verdade, ela tem que saber se realmente ela tem essa capacidade, essa maturidade para constituir uma vida com essa pessoa. Porque aquela pessoa, ela tá cheia de traumas também. E eu falo mesmo, uma experiência minha. Para entrar na minha vida, eu falo mesmo, a pessoa tem que ser uma pessoa muito paciente. Tem que entender muito. Entende? Porque, assim, eu acredito assim, que no relacionamento passado eu tive falhas, muitas falhas. Mas paguei um alto preço também pela minha escolha, por eu insistir tanto numa coisa que já não era mais, não tinha mais como continuar. Mas tudo isso porque a gente faz o que a gente acredita, a gente quer dar uma chance. E até emocionalmente falando, a gente acha que a gente não é capaz de encontrar uma outra pessoa. Porque a pessoa, ela te rasga, a pessoa, ela te faz você sentir como nada. E aí a sociedade, a gente te taca com vários, né? Pá, dentro de você. Te bota lá no chão. Então, projetos, sonhos, tudo isso, você um dia ainda vai poder concretizar. Se você encontrar alguém que te enxergue além, alguém que não veja o teu passado como um impedimento, alguém que veja você com o olhar de Deus, que respeite o seu passado, alguém que não tenha medo dos prejulgamentos dos outros, porque muitos vão falar. Eu me lembro que meu padrasto, quando ele assumiu minha mãe com 5 filhos, todo mundo falava, até na família dele. Na época, o meu primeiro padrasto. Aí assumiu uma mulher com 5 filhos. Isso quando meu pai, que tinha morrido, que era o meu pai, que não era meu pai, que foi o meu padrasto também que me criou. Aí isso aí já foi outro caso, que a minha mãe casou de novo e esse meu outro padrasto assumiu nós com 5 filhos. Tu é louco, assumir uma mulher com 5 filhos, vai ter que sustentar ele mais essas criançadas todas. A família dele não aceitava. E até hoje, né? O pessoal me ligando na hora que eu tô botando vídeo. Não gostavam da minha mãe, não. A família do meu pai mesmo, do pai das minhas irmãs, quando meu pai faleceu, que era o meu padrasto, que eu chamava de pai, que pra mim é meu pai, não ajudava a gente, não. A gente passou por muitas situações difíceis. Então, esse meu padrasto, eu falo mesmo, ele foi um cara de muita coragem. Eu não cheguei a chamar ele de pai também, porque eu já era grande. Eu só chamei o meu primeiro padrasto de pai, porque eu era pequena. E a minha mãe teve 4 filhos com ele, então são os meus irmãos. Eu era filha do meu primeiro pai, que também não me criou, né? Enfim, ele nos deu amor, né? Deu uma estabilidade para minha mãe, cuidou dos meus irmãos. Ele passou por cima dos prejulgamentos das pessoas, porque ele amava minha mãe. Ele não quis saber do que os amigos dele falavam, do que a família dele falava. E olha que era muito filho, viu, gente? Falo mesmo. Então, a pessoa, ela tem essa convicção, essa certeza dentro dela, né? E nunca teve ousadia nenhuma. Olha que eu já estava um pouco grandinha. Sempre teve muito respeito. Eu me lembro que ele sempre me ajudava. Quando eu ia para o Salão do Reino, que eu era Testemunho de Jeová, na época ainda, ele sempre me dava, sabe, um dinheiro, uma coisa, porque ele sabia que às vezes a gente queria comer alguma coisa, um biscoito, perguntava, e assim, a gente tinha aquele respeito. Até hoje, eu falo mesmo, ele foi o meu melhor padrasto que eu tive. Ele foi meu melhor padrasto.
porque, assim, tive outros, mas ele, assim, foi o nosso melhor. Porque depois ele não deu certo com a minha mãe, morou com a minha mãe 9 anos, acabou de criar a gente, mas, assim, ele fez o que ele podia fazer por ela e por nós. Então, assim, existia respeito, confiança, né? Afinidade. E eu não gostava que ninguém nem falasse mal dele. Às vezes até a minha avó ficava falando besteira, eu não gostava. Porque ele nunca faltou com respeito com a gente, né? Às vezes as minhas irmãs, muito difícil, quando era pequena. Se fosse outro, meu filho, metia o pau, cacete, porque sabe como é criança rebelde teimosa, mas ele não, ele tinha uma paciência de Jó. Então, assim, é muito difícil, mas acontece, né? Você pode encontrar uma pessoa que vai respeitar, uma pessoa que vai amar seus filhos e amar você, querer te dar uma estabilidade, querer sonhar junto com você e até abençoar você para você conseguir concretizar esses sonhos que você não conseguiu dar andamento lá atrás. Um homem de verdade faz isso. Ele enxerga a mulher de valor e ele não troca ela por nada, né? Porque ele sabe que uma mulher de valor, né? Uma pérola, um rubis é difícil de achar, como a Bíblia fala que Deus compara aquela mulher de valor, né? Então você não vai trocar, né? Uma pessoa dessa mediante quem ela é hoje, se ela tem filhos